Bom dia, candidata. Bom dia, Parra. Bom dia, dia. Buganza. Bom dia, candidata. Bom dia aos nossos rádio ouvintes, os nossos internautas. Muito um prazer, satisfação estar aqui. Trazendo aqui um breve currículo, Isabel Diniz tem 56 anos, nasceu no distrito de Paiquerê, em Londrina, é formada em História, é educadora popular na Comissão da Pastoral da Terra. Em 2020 foi candidata a vice-prefeita de Londrina e nessas eleições disputa a prefeitura com Márcia Bastos de Almeida como sua vice-candidata. As entrevistas têm 30 minutos e o seu tempo começa a contar a partir de agora, candidato. Marcando aqui no cronômetro então, candidato, para a gente poder ter os 30 minutos. A nossa primeira pergunta é a seguinte. O PT comandou a cidade pela última vez no ano de 2008. Já se vai um tempo grande, são 16 anos até e não temos o PT no governo da cidade. A senhora acredita que há uma dificuldade do PT voltar à prefeitura de Londrina? Como reconquistar o coração do londrinense? O Partido dos Trabalhadores esteve à frente da administração em Londrina por 2 mandatos. Muito do que se consolidou como direito, muito do que se estabeleceu, inclusive, como possibilidades a nível do governo federal, do presidente Lula e da presidenta Dilma, foram iniciados e efetivados como direito e políticas públicas aqui em Londrina. Estivemos em todas as eleições, demos a nossa contribuição ao bom debate, trazendo as propostas concretas e, mais uma vez, temos uma chapa 100% feminina, 2 mulheres se colocando dentro de uma proposta de um governo que responda às necessidades do povo londrinense e temos uma chapa de vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores com mais de 60% de mulheres candidatas. Também a nossa chapa, composta pela federação, traz essa grande contribuição. Nós temos certeza de que a nossa proposta está sendo bem apresentada, bem dialogada, e nós temos cerca de 27% da população de Londrina depositou o seu voto de confiança na volta do governo do presidente Lula e votou no Partido dos Trabalhadores. Nós temos esta certeza. E tudo o que fizemos se consolidou. E temos essa proposta de dialogar, de atender às populações que mais precisam das políticas públicas e garantia de efetivação dos seus direitos. O presidente Lula pretende vir a Londrina para a campanha? A senhora chegou a negociar isso com Brasília? Não, nós temos hoje, esta semana, inclusive, as redes sociais, o programa de TV está mostrando o apoio do presidente Lula, dizendo o nosso nome, dizendo da importância da eleição dos vereadores e vereadoras e de prefeita e vice-prefeita. Não há tempo hábil na agenda, porque a agenda do presidente é uma outra coisa, é governar o Brasil, é garantir aquilo que precisa efetivar. Mas nós temos o compromisso do governo, do presidente Lula, do presidente Lula, nós temos o compromisso dos nossos deputados e deputadas, da contribuição do envio, inclusive, de recursos que têm chegado em Londrina para as políticas necessárias. E nós temos esse comprometimento da presença, do apoio direto, da fiança do governo do presidente Lula aqui em Londrina, para que a gente possa fazer a melhor administração que 2 mulheres competentes podem fazer para o povo de Londrina. Candidata, a senhora é do PT, né, Partido dos Trabalhadores, e tem insistentemente, até agora nas campanhas de rádio, TV, vinculado o nome da senhora ao candidato Lula. Mas o presidente, na última eleição, teve 27% de escolha do candidato londrinense aqui, né, na última eleição, contra 72% do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por que a senhora resolveu vincular o nome da senhora ao presidente, mesmo vendo na última eleição esse distanciamento do londrinense com o atual presidente? Não é uma questão de vincular. A nossa candidatura é a candidatura do time do presidente Lula. Esta é a diferença. É com esse segmento, são com essas pessoas, tanto que votaram no presidente Lula em 2022, como o nosso compromisso é com as pessoas que precisam deste projeto que só o time do presidente Lula pode fazer por Londrina, principalmente a população que esteve esquecida, desamparada, abandonada no último período. E nós sabemos, neste momento, pela reação das pessoas,
pelo diálogo, no corpo a corpo, no olho a olho, nós sabemos o que as pessoas em Londrina sabem. 27% do eleitorado de Londrina votando no presidente Lula nos dão a segurança daquilo que Londrina sabe e o que quer. Quanto aos projetos que nós também temos segurança daquilo que a gente propõe, daquilo que está articulado com aquilo que é o projeto de responsabilidade, de seriedade e de cuidado das pessoas que foi abandonado, os direitos que foram retirados, as políticas públicas que foram abandonadas. Então, esse nosso compromisso, nós somos sim, a minha candidatura, a candidatura da Federação Brasil da Esperança é sim time do presidente Lula. E nós temos certeza disso. É o nosso projeto de Brasil, de nação e daquilo que queremos também estender, recuperar o que esteve abandonado em Londrina. E o povo sabe disso. No seu plano de governo, candidato, a gente vê ali um privilégio para situações de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Para as classes mais pobres da cidade de Londrina. Londrina é uma cidade de muitos extremos, né? Tem gente muito pobre e tem gente muito rica aqui na cidade. Como é que a senhora faria, caso seja eleita prefeita, para poder governar para todos? Para governar para os mais pobres, para a classe média emergente, para a classe alta também? Como é que a senhora faria para ser um governo igualitário? O desenvolvimento, ele está previsto. Quem governa precisa estar atento. No entanto, há prioridade daqueles que mais precisam. Por quê? Porque a classe média, a classe rica tem condições de organizar, de buscar os seus direitos. Quem está em situação de vulnerabilidade, e não é um privilégio dizer no nosso plano de governo que nós vamos estar voltados para estas situações. Nós vamos estar cuidando das situações. Como não pensar numa mãe que precisa sair de casa lá do Jardim União da Vitória, com a sua criança nos braços, atravessar a cidade para ir buscar consulta, atendimento na emergência? Como não pensar naquela mãe de família que mora com a sua criança lá no União da Vitória 5, do 6, que mora lá na ocupação do Aparecidinha, que mora lá no Morro do Macaco, e que não tem moradia digna para sua criança, para sua família? Como não pensar naquele pai de família que não tem condições de encontrar o seu trabalho, o seu emprego? Como não pensar naquele jovem que não tem acesso à internet para garantir o seu estudo, a sua formação? Como não pensar naquela família que depende única e exclusivamente do transporte público, que nem sempre está passando, que não entra naquelas áreas de vulnerabilidade, de estrada de chão, de estrada de terra? Como não pensar na situação das mulheres que precisam ter tempo para se formar, para investir no seu micronegócio, para investir na sua panificação, e não tem onde deixar a sua criança na creche em tempo integral? Então, não se trata de uma questão de privilegiar, se trata de olhar e de ter compromisso com quem mais precisa dos serviços da prefeitura e das políticas públicas. Mas a senhora inclusive, do ponto de vista, né, da geração de renda, de emprego, de trabalho. E aí sim, desenvolver e garantir na nossa cidade. Mais de 60% da nossa população vive com até 2 salários mínimos. É a grande gama dos trabalhadores. Então, há que ter atenção, sim, prioritária. Ademais, pensarmos no desenvolvimento da indústria, intensificar o nosso parque industrial, ampliar e cuidar, inclusive, dos outros parques, como o Parque Industrial do Parque das Indústrias, melhorar as condições do Parque Industrial da região Até porque sul. esses empresários, esses comerciantes são os que geram emprego, inclusive para as pessoas de baixa renda, né, que vão ajudar essas pessoas a mudar de vida também. Então, eu queria que a senhora falasse sobre esse outro lado. Como é que a senhora vai governar para atrair mais indústrias, para poder gerar mais emprego e renda para a cidade? Fortalecer principalmente a questão do microempreendedor. Londrina tem quase 50 mil microempreendedores, pequenos empreendedores, que é desde a pessoa lá do comércio do bairro, do negócio no bairro, que gera renda, que gera emprego, mas que podem receber, e nós temos essa proposta de um microcrédito vinculado à casa do empreendedor e da empreendedora, para que a gente possa empreender, fortalecer,
da qualificação, para aquela pessoa que precisa melhorar a sua moto, o seu carrinho, para fazer girar o seu trabalho. Então, iniciando por esse potencial, que inclusive é reconhecido e recomendado pelo Sistema S, pelo SEBRAE, que diz que em Londrina a prefeitura não investiu no acessamento do microcrédito, que gera imediatamente e que, consequentemente, a pequena, a média, até a grande empresa terá, sim, mão de obra qualificada, investir na nossa juventude, inclusive nos cursos profissionalizantes, nas escolas de tempo integral, na questão da informática criativa, possibilitando essa questão. E fortalecer e atrair, junto com as forças, com as associações, com as organizações da nossa cidade e com os nossos parlamentares, atrairmos empresas de pequeno, de médio e de grande porte, que queiram vir investir em Londrina. Mas para isso é preciso investir também em infraestrutura. Não só consolidar a questão hoje da nossa cidade industrial, do parque industrial, mas também abrirmos outras possibilidades, aproveitando inclusive o potencial onde há proximidade com os trabalhadores. Então esse é o nosso compromisso, fortalecer todas as possibilidades de empregabilidade, de geração de renda, possibilitando cada vez mais que as pessoas vão saindo da subcondição de dependência de benefícios sociais e ir investindo, crescendo, ampliando, se profissionalizando e se qualificando. Esta, com certeza, é o nosso compromisso com a cidade. Reforçando para quem está acompanhando a nossa programação, nós estamos entrevistando a candidata Isabel Diniz, do PT, pela Jovem Pan News e também pelo nosso canal no YouTube, com imagem, o canal é Jovem Pan Grupo RIC. Candidata, eu queria falar agora um pouco sobre saúde, né, que é um dos principais gargalos, infelizmente, da nossa cidade, né? Muitas mães esperando por atendimento pediátrico no pai, uma demora absurda, dependendo do dia. Né? Na UPA, a gente vê que sempre quando Londrina tem uma crise com dengue, uma crise respiratória, lotação novamente. Né? Quando a senhora foi fazer essa análise da realidade da saúde de Londrina, para começar aí, o seu plano de governo, onde a senhora falou, olha, aqui está o problema, nós precisamos resolver isso aqui, tem algo específico que a senhora acha que a senhora deve começar a mexer sendo prefeita da cidade? Veja, você bem disse, né? O nosso sistema de saúde, a nossa rede pública de saúde, ela está abandonada do ponto de vista das unidades, inclusive que hoje estão fechadas para algum tipo de reforma necessária, mas sem considerar que ali, naquela comunidade, precisa ter um local de atendimento, justamente para que a gente não intensifique isso que você está dizendo. É o pai, é superlotação, é 10, 12 horas para um pai e para uma mãe ser atendido. Quando vai para a UPA, isso que você falou, que deveria ser o serviço, o atendimento mais especializado, que começa lá na unidade básica de saúde, também está superlotado. E aí é só vermos a questão da imprensa, mostrando, inclusive, que cumpre esse papel. Quando nós formos discutir o nosso plano de governo, para colocar isso, a saúde, como das grandes prioridades da nossa proposta, foi em 2 momentos, ouvindo as comunidades, e eu que venho desse espaço de participação e construção dos conselhos locais de saúde, eu sou usuária do sistema público de saúde municipal. Minha unidade básica de pertença há 30 anos é lá o Itapuã, que inclusive passou por reforma, teve questões inclusive de reforma, e dali um mês tinha cachoeira de água caindo em cima do povo, e nós sabemos que o gargalo está lá na ponta. As pessoas não estão atendidas, falta a questão do atendimento, porque houve redução dos servidores, né? Gente que deveria estar fazendo o papel do agente comunitário de saúde, visitando as famílias, que é o principal papel do programa Saúde da Família, está fazendo serviço burocrático na unidade, porque há defasagem, não tem servidores suficientes. Então esse é um gargalo. O outro desafio, Londrina comporta hoje, deveria estar funcionando em Londrina, 6 equipes do programa de atendimento domiciliar, que é para aquelas pessoas que estão acamadas, que estão em tratamento, e que isso sobrecarrega a unidade básica de saúde nos outros atendimentos, na vacina, no acompanhamento das crianças, no acompanhamento do idoso.
Então, a nossa proposta imediatamente, fortalecer através do Mais Médicos a contratação de mais médicos, fortalecer, inclusive, 4, 5 especialidades que são urgentes e necessárias, estar lá na unidade básica. O pediatra, o fisioterapeuta, o ginecologista, o médico para atenção dos nossos idosos, o geriatra. Isso é fundamental, articulado com a questão dos psicólogos e psicólogas. Nós sabemos hoje que um grande desafio dentro das casas, nas famílias, nos usuários das unidades básicas de saúde, é a questão da saúde mental. Várias pessoas têm esse desafio e não conseguem ser atendidas ali. Passam apenas pela questão já deficiente e apesar de todo o esforço do clínico geral, mas não tem esse atendimento. O que vai onerar a fila no hospital regional, vai onerar a questão da fila na UPA. Fortalecer também e agilizarmos a construção da unidade básica de saúde com este atendimento. Implantarmos em Londrina e concluir a conclusão da obra do Centro de Referência de Especialidades. A mãe que tem hoje a sua criança com qualquer espectro do autismo ou qualquer outra necessidade de um atendimento especializado, não consegue esse atendimento. Tenho ouvido muito, das famílias, inclusive das professoras, que diz, nós precisamos deste auxílio, tem que estar articulado. O desafio, inclusive, da questão de quem está acamado. Nós temos que atender essa demanda, inclusive com uma proposta de um auxílio para aquele familiar, para aquela pessoa que precisou deixar de trabalhar e está lá dentro de casa, cuidando do seu acamado, da sua acamada. É preciso pensar esse cuidado também para quem cuida. O cuidador hoje da família é uma necessidade, né? Nós temos visto a nossa população com essa necessidade. Articularmos a questão, principalmente, de zerar essa fila de especialidades, articulada, inclusive, para aquele que precisa terminar o tratamento. Terminar a obra do centro de referência, ao lado ali da UPA, do Sabará, é urgente. A obra está parada há 2 anos e meio. E quantas centenas de pessoas precisando concluir esse tratamento, que é a finalização, e que nós sabemos é uma parte fundamental do tratamento. Então, este compromisso nosso, nós buscarmos no orçamento, fortalecer o nosso orçamento e buscarmos, inclusive, dentro do sistema, né, na questão do Estado, a parceria estreita com o Estado do Paraná, para que a gente possa intensificar isso, mas também junto do Ministério da Saúde, e esse compromisso o presidente Lula tem com Londrina, nós sanarmos e avançarmos nesse atendimento urgente e necessário. Por exemplo, a questão de cuidarmos das endemias, da questão da dengue, que é um grande desafio. Estamos vendo outras doenças, ameaças presentes, e a gente tratar. Articulado isso, inclusive, com o cuidado ao meio ambiente. Não dá para pensar saúde cuidada na ponta, com controle social, se a gente também não tiver o cuidado com o meio ambiente. E nós sabemos que em Londrina, dezenas de comunidades estão nessa vulnerabilidade, com a questão do acúmulo dos lixos, dos resíduos no fundo de vale, nas minas, e inclusive trazendo a propagação de insetos, de ameaças para a comunidade. Então, esse compromisso nosso não é, volto a dizer, não é privilégio, é cuidado. E nós precisamos ter esse cuidado, e esse é o nosso compromisso de cuidar daquelas situações das pessoas que estiveram abandonadas no último período. Pegando o gancho no que a senhora falou sobre saúde e meio ambiente, hoje nós temos 2 ecopontos aqui na cidade, o do Vista Bela e o do Califórnia. Os 2 vivem queimando, os moradores reclamam de muito lixo acumulado ali em volta, e nós temos problema de descarte de lixo de forma irregular em fundos de vale. Como é que a senhora acredita que pode ser uma solução para a cidade de Londrina, construção de novos ecopontos, uma educação ambiental? Qual que é a proposta da senhora para acabar com essa lixarada espalhada de forma irregular pela cidade? Bom, a questão da retomada do programa de coleta seletiva 100% eficiente. Eu acredito nessa proposta. Eu estive à frente deste programa em Londrina de 2007 a 2008. Eu acredito nessa proposta. Bom, então, a questão dos ecopontos é um grande desafio. Retomar, porque nós tínhamos em todas as regiões a questão do ecoponto. Cuidado,
sistematicamente, semanalmente retirado pelos serviços da prefeitura os resíduos e dando destinação correta. O grande desafio do ecoponto é que ele é necessário para atender uma demanda da comunidade, onde colocar aquele descarte que tem. Também o ecoponto é um serviço de atendimento focado na questão dos recicladores. Os nossos recicladores, mesmo abandonados pela última gestão, eles fazem um papel fundamental para a nossa cidade, porque eles retiram os resíduos das ruas, recolhem, só não tem o acompanhamento para fazer a separação, muitas vezes. E aí não tem para onde levar aquilo que é descarte da reciclagem. O outro desafio é o cuidado também de pensar a questão da situação das nossas cooperativas e a questão das associações, que tinham um trabalho articulado, organizado na cidade, mas que também foi abandonado. Então, essa questão de buscarmos, do ponto de vista, a questão dos recursos, e para buscar recursos, você tem que ter projeto. Eu, quando estive à frente desse programa, deixei elaborado e formulado para fundos especiais de meio ambiente, toda essa discussão da COP 2030, 2040, que é o nosso projeto proposto para Londrina, ser uma cidade sustentável, desenvolvida, em conjunto com o Fórum Desenvolve, está lá a proposta. Está lá o Ninter da UEL dizendo, se a gente não cuidar do programa de coleta seletivo implantado, com recurso, assistido, fazendo inclusive um processo de educação ambiental, nós não vamos resolver esse desafio, que é a questão do acúmulo dos resíduos em lugares inapropriados, em lugares que estão não só afetando o meio ambiente, mas também afetando as pessoas. Candidata, eu fiz essa pergunta para a senhora na televisão, acho pertinente a gente trazer para o rádio também. Transporte público é um assunto espinhoso, né? Nós temos um transporte público em Londrina com muitos problemas. Sim. A Câmara chegou a fazer um relatório extenso, cobrando Isso. ônibus que cai roda, que cai porta, linha que foi retirada sem satisfação para a comunidade, né, em bairros distantes, demora para o ônibus chegar. Em 2024 a gente tem ponto palito ainda, onde, né, o cidadão tem que ficar lá no sol ou na chuva esperando. Então o transporte público não é atrativo hoje. Por isso que a gente viu o número ir caindo cada vez mais, porque as pessoas estão optando por andar de moto, por andar de transporte por aplicativo, a pé, sei lá, não compensa andar com transporte público. Como reverter isso? Como tornar o transporte público atrativo, até para que não seja um custo alto para a prefeitura como é hoje? E inclusive no orçamento das famílias. Sim. Né? Inclusive Sim. no orçamento. A tarifa, ela é uma tarifa abusiva, que não propicia isso que você disse. Ela é alta para os parâmetros salariais de ganho da população e não oferece qualidade. Não é um serviço público a contento da população. Sim. Assim como saúde, educação, moradia, outros são políticas públicas de direito, o transporte público ele é um direito. E nós queremos, junto, ouvindo, elaborando, formulando, estabelecermos a política pública do transporte coletivo na responsabilidade da prefeitura. Fazermos um processo de diminuição da tarifa a que ela possa chegar na tarifa zero. Nós temos no Brasil mais de 126 municípios, inclusive menores que Londrina, com orçamento menor do que Londrina, que estabeleceram isso como uma prioridade. Com 2 desafios, com 2 propostas. Diminuir o investimento do que é hoje a tarifa do transporte público para os trabalhadores, para as mães que precisam trabalhar, para as mães que precisam levar os seus familiares no médico, para as pessoas que precisam ir cuidar da vida, ir para a cidade, ir para as diversas regiões, mas não confia. Primeiro porque o transporte está defasado, o ônibus, né? É só andar pela cidade, você vê o ônibus quebrado. Principalmente essa questão do direito público. E iniciar por onde? Iniciarmos pelos trabalhadores desempregados, pelos estudantes que utilizam, né? A grande maioria precisa vir dos bairros, das regiões, vir para estudar em Londrina. Iniciarmos por famílias que tenham familiares em tratamento, para aquela criança que precisa de um tratamento especializado, até que nós possamos chegar à tarifa zero. Seria processual, dialogando do ponto de vista em relação a termos o convênio, mas cobrar e fiscalizar a eficiência e a qualidade desse transporte, inclusive para
diminuir o fluxo de trânsito, desafogar o trânsito, dar qualidade ambiental para a nossa cidade, dar condições de mobilidade a todas as pessoas, fazermos o diálogo. Porque quem vai fiscalizar, quem vai acompanhar se o serviço não está bom, é a própria prefeitura. Então, isso aumenta a segurança daquilo que nós estamos propondo. É claro também, toda a nossa atenção e cuidado para a demanda dos trabalhadores do transporte, que são também trabalhadores e que precisam ter esse olhar. Mas o diálogo, a busca de recursos, inclusive dentro do Ministério dos Transportes, do Ministério das Cidades, dialogando, inclusive, com as possibilidades que nós temos aqui no município. Um projeto importante para Londrina que poderia tirar jovens das ruas, dar oportunidade, dar espaço para esses jovens poderem se manifestar é o Teatro Municipal. Começou como uma obra, virou um elefante branco, porque não foi concluído. Hoje é um espaço que abriga usuários de drogas, traficantes. No plano de governo da senhora prevê a finalização dessa obra, inclusive com várias oficinas que seriam tocadas por lá. Só que custa muito caro. Como é que a senhora traria recursos para concluir essa obra e ela terminaria na gestão da senhora? O Teatro Municipal é o grande espaço do acesso do povo à cultura, aos espetáculos, às atividades culturais que Londrina traz. Então, nós continuamos com este compromisso. Foram parlamentares do Partido dos Trabalhadores que trouxeram a emenda parlamentar. Essa obra esteve abandonada, inclusive com recurso voltando para o Tesouro Nacional. Nós continuamos firmando que o Teatro Municipal é a grande possibilidade, junto do que nós temos já, para que a cultura, o lazer, seja uma opção de direito das famílias londrinenses, de todas as famílias. O nosso esforço e o nosso compromisso consiste de não só articularmos o compromisso de terminar a obra, mas também de fortalecer, de retomar o compromisso junto com os nossos parlamentares, com os nossos deputados, para que, através das emendas, através do compromisso do governo do presidente Lula, que é o amigo da cultura, nós acessarmos recursos que nos oportunizem, sim, não esperar 4 anos para concluir, mas é uma das nossas prioridades. Assim como readequar, melhorar, terminar a reforma, retomar o Teatro Zaqueu de Mello, retomar o nosso querido espaço, né, de cultura, que é o nosso antigo terminal rodoviário, que é um patrimônio de Londrina, ativarmos outras propostas, para que não só as oficinas, os espetáculos, a possibilidade seja devolvida para a cidade como espaços de cultura, não só cultura, como apresentação, mas como crescimento, oportunidade à juventude, oportunidade, inclusive, criativa da nossa moçada, que está pronto para produzir o seu espetáculo, o seu filme, né, a sua apresentação, o seu show. Isso é fundamental. Temos esse compromisso, sim. Nós temos um pouco mais de 2 minutos, candidata. Eu pedi para a senhora fazer as suas considerações finais, dizer por que a senhora quer ser prefeita, enfim, aproveitar esse tempo para poder falar com o eleitor aqui de Londrina. Obrigada. Então, querido povo de Londrina, querido londrinense, mãe, vó, trabalhador, tio, juventude, moçada criativa de Londrina, venham conosco. As eleições, a campanha está bonita, as pessoas estão procurando. É agora que o eleitor presta atenção. Então, preste atenção, veja as nossas propostas, veja os nossos programas. Estamos na rua conversando. Em Londrina, nada está decidido, porque nós acreditamos e estamos fazendo o contato com você. O nosso compromisso é com você, mãe, vó, trabalhador, que mais precisa da saúde, da educação, precisa, inclusive, dos espaços de cultura para o lazer, para a formação, para a qualificação da nossa juventude. Nós queremos trazer escola com tempo integral, nós queremos recuperar as praças da cultura, nós queremos trazer de volta para Londrina a Rede Cidadania, que integrada à educação, à saúde e ao esporte, vai engrandecer, vai fortalecer a criatividade da nossa juventude. Nós queremos devolver a cidade para o londrinense, para o povo de Londrina. Nós queremos fortalecer o emprego, a renda, para você que já tem o seu empreendimento, que está gerando emprego e renda. Mas nós queremos que você cresça, possibilite ampliar o seu negócio. O Brasil está melhorando e Londrina vai melhorar muito mais. Um abraço, conto com vocês e muito obrigada desta oportunidade de poder estar conversando com vocês através das ondas do rádio e dos internautas. Bom dia, um abraço. Tem mais 40 segundos, candidata. Se a senhora quiser falar as redes sociais, pode ficar à vontade, viu?
Pessoal das redes sociais, nós sabemos que a moçada e a juventude têm um grande papel. Hoje a internet, a rede social, ela cumpre o papel de divulgar um alcance que nem sempre a TV ou o horário político nos permite chegar. Então curta lá, partilhe, compartilhe, divulgue, faça os recortes, pode aproveitar do conteúdo, fazer os seus vídeos. Vamos junto, divulga aí que a gente continua firme aqui. Essa é Isabel Diniz, candidata do PT, falando das propostas aqui na nossa Jovem Pan News 104.5 e também na Jovem Pan 102.1. Obrigado, candidato. Sucesso na campanha. Obrigada, Parra. Obrigada, Buganza. Obrigado mais Valeu. uma vez, candidato.